Flamengo vai contratar substituto para Bruno Henrique? Equador esconde jogador do Flamengo. Jogador do Flamengo pode estrear na altitude pela seleção. E tudo sobre o bom momento do Arrascaeta, que recebeu diversos elogios do técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai. Você encontra aqui no Coluna do Fla. Já curte, compartilha, escreve aí nos comentários, deixa essa live para geral aí. Começando aqui um pouco já falando sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, que é o assunto do momento, já que o futebol brasileiro está parado por conta da data FIFA. Os torcedores do Flamengo ficam naquela expectativa, né, na ansiedade aí de assistir aos jogos do Flamengo, mas enquanto não tem o rubro-negro em campo, tem alguns jogadores do Flamengo em ação nas seleções, nas respectivas seleções, na seleção brasileira, na seleção do Equador, na seleção da Colômbia e também na seleção do Uruguai, que é onde a maioria dos jogadores do Flamengo tem uma boa parte dos jogadores que foram convocados jogando no Uruguai, que é o caso do Arrascaeta, do Vinha e do Varela. Os dois jogadores, Arrascaeta e Varela, titulares, peças importantes no time do Marcelo Bielsa, o camisa 10, que vive uma excelente fase no Flamengo, repete essas boas atuações com a camisa do Uruguai. No jogo contra o Peru, fez um golaço mesmo, o Arrascaeta marcou um golaço na vitória do Uruguai por 3-0 sobre o Peru, carimbando ainda mais, né, a vaga que já estava definida ali para o Uruguai, uma vaga que já estava definida, então uma situação onde o Arrascaeta, mais uma vez, levando o que faz no Flamengo, se repetindo pela seleção uruguaia. O comportamento do Arrascaeta até na seleção uruguaia chamou a atenção do Marcelo Bielsa, que foi bem claro ali na entrevista coletiva, rasgou elogios ao camisa 10 do Flamengo, disse que está conhecendo um novo Arrascaeta, também fez questão de agradecer a comissão técnica do Flamengo, o departamento médico do Flamengo, que também tem parcela nessa situação, nessa evolução do Arrascaeta, tanto no Flamengo quanto no Uruguai. E o Arrascaeta, que desde a temporada passada vinha falando sobre viver uma nova era, uma nova história na temporada 2025. Isso porque em 2024 ele ficou parado ali por alguns tempos, não conseguiu repetir boas atuações por conta de lesão, tanto que chega no final da temporada passada, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, o Arrascaeta para antes do tempo ali, o Flamengo é campeão, o Arrascaeta já encerra ali, depois da final da Copa do Brasil, para operar, já para voltar com tudo. E nesse período, teve todo o apoio ali dos fisioterapeutas, dos médicos do Flamengo, sempre acompanhado pelos profissionais do clube, tanto quando o jogador também vai para a seleção uruguaia, a galera do Flamengo, o departamento do Flamengo está de olho em tudo que acontece, tem aquela troca de informações entre seleção e clube. Então, é por esses motivos que o Arrascaeta vive uma boa fase, o Arrascaeta artilheiro do Flamengo no Brasileiro, chega na seleção uruguaia também dominando, arrebentando ali o meio de campo, então tem tudo a evoluir ainda mais aí ao longo da temporada. Varela também está à disposição, o Vinha também jogou. E saindo um pouquinho agora da seleção uruguaia, já falando de outra seleção, que é a seleção do Equador, o Plata também, que vive um bom momento no Flamengo, está convocado, está junto lá com a seleção do Equador, porém não começou como titular. O Plata atuou ali por 20 minutos do jogo que terminou sem gols entre Equador e Paraguai. Teve até aquela preocupação ali dos torcedores rubro-negros para saber o que aconteceu, mas o jogador está tranquilo fisicamente, clinicamente também, foi mais uma opção mesmo do treinador do Equador, já pensando na última rodada. Isso porque Plata está pendurado, se tomasse mais um cartão ficaria de fora da última rodada, que fecha aí o ciclo das eliminatórias do Equador, que será o jogo em casa, diante do torcedor, né, do torcedor local, contra a Argentina na terça-feira. O Plata não tem qualquer tipo de lesão, o Plata está 100% clinicamente. O que aconteceu foi que o jogador tá para receber um cartão, tá para ser suspenso, podemos dizer assim, tá amarelado. Então, para evitar perder o jogador na última rodada, que é agora contra a Argentina na terça-feira, o treinador preferiu segurou o Plata no jogo, e agora no jogo de terça-feira, que fecha as eliminatórias, o Equador vai jogar em casa, então, diante do torcedor também, para fazer aquela última exibição ali, já na preparação para a Copa do Mundo, o Plata estará à disposição. Então, não tem qualquer tipo de problema envolvendo o Plata, o atacante do Flamengo. Já na seleção da Colômbia, o Carrascal não jogou, também
está à disposição da seleção da Colômbia, do plantel colombiano, mas é outro jogador também que está à disposição. E também Carlos Ancelotti não escalou Samuel Lino no Maracanã na quinta-feira. O atacante que estava à disposição do treinador da seleção brasileira deu algumas oportunidades para alguns jogadores, como foi até o caso do Paquetá, que voltou depois de muito tempo sem jogar na seleção, volta, faz o gol no Maracanã, diz que é a casa dele. Porém, Samuel Lino não ganhou essa oportunidade. Agora fica aquela expectativa para saber se o atacante do Flamengo vai jogar no último jogo aí do Brasil, que vai ser fora de casa, na altitude lá na Colômbia, e pode ser a primeira vez do Samuel Lino nessa situação. Felipe Luiz até que em brincadeira, né, na última coletiva, antes do jogador se apresentar à seleção, ele deixou claro que queria que o jogador atuasse pela seleção, mas que fosse melhor se jogasse no Maracanã, já prevendo lá aquelas situações todas que envolvem a altitude. O jogador sempre sofre, alguns jogadores passam mal, então é uma situação que requer um cuidado ali maior. Então é um jogador que também que pode ter essa oportunidade, e aí que fecha essa data FIFA, esse período data FIFA, e todos os jogadores após esse período retornam ao Flamengo para ficarem à disposição do Felipe Luiz, que já tem uma programação já preparada já enquanto os jogadores estão fora. Os que ficaram já começaram a treinar, se representaram na sexta-feira, treinam esse final de semana, ou seja, o Flamengo não está de folga, o Flamengo não tem jogos no calendário, porém o time segue a preparação com foco total aí nas frentes que ainda tem para frente na temporada 2025, que é as quartas de finais da Libertadores contra o Estudiantes, que acontece agora em setembro, nas próximas semanas aí, dia 18, dia 25, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Estudiantes, primeiro jogo no Maracanã, o segundo fora de casa, as quartas de finais da Libertadores, e é líder isolado do Brasileirão, continua naquela pegada para não perder o rumo que está agora na temporada. Então, foco total, o time continua treinando, trabalhando, a janela de transferência está fechada, mas agora também a gente vai falar sobre justamente isso. A preparação acontece e em meio à data FIFA, meio à preparação do Flamengo, o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos pelo STJD. Bruno Henrique estava ali sendo julgado pelaquela situação de tentativa de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, e a sentença saiu nessa quinta-feira. Então o Bruno Henrique pegou uma suspensão de 12 jogos mais R$60 mil em multas, ou seja, aquela punição máxima ali de 2 jogos, o Bruno Henrique conseguiu, assim, na hora ali da votação, conseguiram diminuir, baixar essa punição ao jogador que fica 12 jogos fora por enquanto o Flamengo já manifestou que irá tentar o efeito suspensivo dessa situação, e já deixando bem claro que essa punição ao Bruno Henrique equivale a calendários que envolvam a CBF, ou seja, todos os campeonatos que a CBF é organizador, o Bruno Henrique ficará de fora. No momento, o Flamengo está só disputando o que convém ali a CBF, o Brasileirão. Então, se caso esse efeito suspensivo para o Bruno Henrique não sair, o jogador ficará fora de 12 jogos aí no Flamengo. Já por outro lado, a Conmebol, que administra a Libertadores, é uma outra entidade, ou seja, o Bruno Henrique está liberado para jogar, tanto que já treina com os companheiros, continua o trabalho ali junto aos companheiros, o elenco. Então o Bruno Henrique estará à disposição do técnico Felipe Luiz para os jogos da Libertadores contra o Estudiantes. E justamente por isso, por ação nossa aqui do Coluna do Fla, a princípio a diretoria do Flamengo, os envolvidos aí em negociações do clube, já deixaram bem claro que de momento não tem qualquer tipo de movimentação no mercado para tentar um substituto para o Bruno Henrique. Justamente por isso, além do Flamengo buscar o efeito suspensivo, que vai acontecer através do jurídico aí do clube, o Flamengo vai buscar esse efeito suspensivo para o Bruno Henrique atuar nos jogos ainda do Brasileirão. O Bruno Henrique está liberado para jogar Libertadores, ou seja, caso não consiga, dê tudo errado, o prejuízo do Flamengo ainda, vamos dizer assim, é brando por conta de não perder o jogador para a temporada inteira ou por muitos anos, assim, por 1 ano, 2 anos, apenas ali por 12 jogos.
Então, a princípio, nossa reportagem estava sempre atento ali. Logo assim que saiu a sentença ali, começamos a procurar informações para saber de fato o que ia acontecer com o futuro do Bruno Henrique. E é isso, o Bruno Henrique, de momento, está fora dos jogos do Brasileirão, mas na Libertadores, o Bruno Henrique está apto e ficará à disposição do técnico Felipe Luiz para os jogos contra o Estudiantes pelas quartas de finais da Libertadores. Então, isso aqui é um resumo de como está a movimentação, os bastidores do Flamengo, os principais assuntos envolvendo o rubro-negro, e já trazendo você aqui para te convidar para continuar aqui com a gente no Coluna do Fla, e tudo que for você pensar, falar, compartilhar de Flamengo, pode ter certeza que tem aqui no Coluna do Fla. Então, compartilhe bastante esses vídeos nossos aqui, tanto no YouTube, também estamos nas redes sociais, no site também, ou seja, falou em Flamengo, é só ligar aqui no Coluna do Fla. Saudações.